Vocês estão preparados para conhecer os bastidores da maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas e a conhecer esse bastidor não do jeito tradicional sobre projetos e obras, mas conhecer a logística e a estrutura de um dos maiores eventos que movimenta não só Brasília, mas o país todo. A gente está cheio de novidades nessa edição. A gente está aqui no Espaço Cast, que foi desenvolvido pelo estúdio Bispo Arquitetura, aqui dentro do Espaço Y, e a gente está no Estádio Nacional de Brasília em mais uma edição da Casa Cor. Vocês lembram que ano passado a gente estava aqui? Pois é. Foi sucesso aquela temporada. Voltamos. Estamos de volta. E hoje para um papo super especial para vocês conhecerem um pouco mais de todo o desenvolvimento dessa, que é uma das grandes mostras que a gente tem aí no país. E a coisa especial é que a gente está aqui com ninguém menos que as próprias organizadoras desse evento. Eu quero que vocês recebam comigo Eliane Martins e Sheila Podestá. Sejam muito bem-vindas. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Começamos com o pé direito, né? Começamos com o pé direito. Né? Primeiro agradecer a todo o pessoal aí, né? Do Bispo Arquitetura, Espaço Y, Espaço Cast. As donas, né, da Casa Cor, que a gente vai poder ter a honra de abrir aqui essa sessão especial aqui dentro de todo o nosso processo de podcast. Mais um ano, né? Mais um estádio. E agora estamos até com visual aí, ó. Bacana. Ponto, bacana. Tudo culpa delas, gente. Culpa delas, e vamos tentar sugar aqui o máximo de informações para Vamos ver se a gente compartilhar e altura. Não, vai corresponder com certeza. E que todo mundo aprenda também com todo esse processo. Que não é fácil não, gente. Vocês ficam só vendo de fora. E aí, vamos então entender assim, sendo um dos maiores eventos que a gente tem no país, qual que é para vocês hoje que já estão nessa trajetória aí há 25 anos, que vocês falaram aqui em Brasília, né? Qual que é a importância de uma mostra desse porte para o nosso setor de construção civil, para o nosso setor imobiliário? Como é que a Casa Cor, ela agrega e traz esse impulsionamento para esses dois setores que a gente tem no nosso país? Eu acho, assim, hoje em dia, em termos de arquitetura, né, e decoração, até mais eu falo parte de arquitetura de interiores, a Casa Cor, ela praticamente, se você pegar o mercado há 25, 30 anos atrás, ela revolucionou bem o mercado, né? Porque é um mercado que começou, que tinha poucas lojas, tinha poucos profissionais, existia, né? A decoração de tinha interiores poucos profissionais, e eu acho que veio uma cultura, né? Que a evolução também das pessoas, a cultura de morar bem veio junto, né? E a gente trouxe também essa cultura do morar bem, a gente apresentou os profissionais para o mercado, né? E as empresas também, é um momento que ela tem de apresentar novidades, porque cada dia mais, né, com o advento da internet, essa experiência visual, esse poder contactar, a pessoa poder ver um produto no local, né, como que ele vai ser usado, isso trouxe um desenvolvimento muito grande para o mercado. Então, assim, hoje em dia tem uma referência, né? Você fala assim, uma casa padrão Casa Cor. Estilo Casa Cor. Né? Um estilo Casa Cor. Uma referência. Na verdade, é uma casa decorada, né? Sim, sim. Então, eu acho que a nossa contribuição realmente é muito grande dentro do mercado. Eu acho que em termos do Brasil inteiro. Porque foi, assim... O profissional foi construído, né, durante esses 25 anos. Praticamente o profissional também, ele instiga as lojas, porque ele quer mostrar o último lançamento, ele quer mostrar o melhor mobiliário, né? Então, eu acho que teve um produto também, assim, uma troca do profissional muito grande. Você vê assim, a Deco, às vezes ela desenhava um produto para Casa Cor. Entendeu? Sim. Depois que ele desenvolveu o produto. Acaba gerando até a demanda, né? Então, começa a gerar a demanda, né? E foi o final da década, né, de 90, abertura de mercado. Começaram, as concorrências das coisas que vieram chegando. Você vê nesses últimos 10, 15 anos, desenvolvimento do móvel nacional, acho que tudo veio. E, querendo ou não, a gente começou a trabalhar antes dessa etapa com o escritório. Não existia propriamente, era um decorador, né? Um decorador ali, outro aqui. As escolas de arquitetura nem falavam sobre interiores. Até hoje ainda tem esse problema, né? Mas multiplicaram. Você tem muito curso paralelo, você tem o design de interiores. Então, essa profissão do arquiteto de interiores praticamente veio junto com esse movimento todo, né? E cada vez mais, como a Eliane falou, nessa exigência de você ver lá fora, eu quero aqui também, ou você faz uma coisa paralela, as qualidades, né, do nosso mercado foram crescendo demais nesse setor, em todos os aspectos, né, de piso, iluminação, tudo. E eu acho que a gente também acaba trazendo um olhar mais de valorização para essa etapa. Eu brigo muito lá na UNB quando a gente vai dar palestra, porque
A maioria das universidades federais, elas veem arquitetura e o interior não existe. Aí eu falo, bom, arquitetura sem interior é um prédio vazio. Você senta nos interiores, você acende o quê? E completa, né? E às vezes o interior acaba com a arquitetura também. Eu acho que isso é junto também. Quando se fazia muita casa, tudo bem, você entrega a sua casa pronta. Mas quando essa verticalização nossa, de todo lado, você recebe um apartamento completamente impessoal. Sim. Eu acho que foi onde o mercado realmente explodiu, porque você dificilmente entra no apartamento que tá prontinho, né? Eu acho que tem a sua cara, que tem isso, né? Do jeito que você gosta. Eu acho que isso até a gente pode entrar aqui numa outra pergunta, que é o seguinte: a gente queria entender, ao longo desse tempo todo, né, essa transição de educação, de conceito, de trabalho, de formação de profissional, quais são os grandes desafios? Porque, assim, mudaram-se os estilos, óbvio, porque tudo é evolução, mas, assim, é uma curadoria que vocês têm que fazer, tanto de mostra, tanto de algo que seja execuível, digamos assim, mas também sem perder esse efeito da experiência, da inovação, né? E eu acho que é muito drástico. São 25 anos aí que a gente tem essa ruptura, né? Do que realmente... não, é design, é arquitetura, aonde que vai? Então, assim, quais são os grandes desafios que vocês têm para selecionar? Porque acaba que você tem que ter esse cuidado, né? De quem traz, como você vai aplicar essas novidades, porque a gente sabe que vocês têm um público muito grande, então, assim... agrada ou não, opinião, exatamente. Né? Então é muito concorrido isso. Como é que vocês veem esses desafios? Porque não, assim, a gente tem esse eu acho que é um dos anos que a gente tem mais renovação na Casa Cor. Mas geralmente a gente tinha um elenco que ele vinha caminhando, né? E assim, sempre renovava 30%, algum ano um pouquinho mais, mas era uma média mais ou menos de 30% a 10% que é a renovação. Então, a gente vinha nesse crescente, né? Que a gente vinha... Era quase que uma seleção natural que a gente... E assim, querendo ou não... porque o público também, gente, é engraçado, né? O público também começa a eleger as pessoas, né? Sim. O mercado, né? O mercado que elege. Fora, vai mudando também. Então, assim, e o profissional para fazer Casa Cor, querendo ou não, ele não pode ser totalmente inexperiente. Ele tem que ter um fornecedor, você bem sabe disso, né? Você tem que ter um bom fornecedor. Ele vai no mercado para buscar. Então, o profissional ele tem que ter um pouco dessa experiência, senão ele não consegue nem ir no mercado. Foi até um motivo que a gente fez o prêmio do Jovem Profissional, foi para descobrir esses talentos. Por quê? Porque chegava um momento assim, que a gente não conseguia descobrir muito talento, né? Porque assim, tinha que ser a pessoa que já tinha algum tempo no mercado, que já estava mais consolidado, que tinha uma equipe de obra. E o prêmio do Jovem Profissional serviu também para a gente fazer essa descoberta de profissionais jovens. Você vê o Estúdio Badê, que veio no ano passado, esse ano está fazendo um ambiente, né? Você descobre o talento mesmo em termos de projeto. E não só quem já tem alcance no mercado, né? Então, são esses dois lados. E o que eu costumo falar como uma segunda edição aí que eu tô fazendo ambiente, e eu falo pra todo mundo, assim, porque quem tá aí fora talvez não entende que Casa Cor, eu falava isso com o Rico ano passado também, ela funciona mais não como uma obra convencional, porque como ela é uma amostra, tudo tem que acontecer meio que ao mesmo tempo, você não tem meio que né? Por mais que você se programe, por mais que você tenha você tem um cronograma, né? Assim, tudo tem que acontecer muito, porque é isso. Vocês estão igual aqui, essa edição, né? Estamos de novo no estádio. Nada é simples, porque você envolve outras pessoas, você envolve outras administrações. E mudou o lugar de qualquer forma, é no estádio em outro lugar. Mas está em outro lugar. Então, assim, é complexo, né? Você ter que ter essas ações, esse roteiro que às vezes você tem que, né, ser flexível e ser resolvedor, né? Porque eu acho que talvez seja o maior aprendizado, entendeu? Porque quando você fala até você saber reagir. Eu acho que é uma da maior experiência, assim, não vamos voltar para a obra, mas essa capacidade que você vai tendo de reagir, das coisas que vão dando errado, e você tem aquela data e você tem que apresentar, eu acho que isso é um aprendizagem porque a gente fala muito isso nas obras também, a gente sempre falou isso aqui. Nosso slogan não existem milagres. A gente tem esse slogan lá no podcast, porque não há milagres por trás da arquitetura e do design. Você tem que saber lidar com o que vem, né? Problemas tem uma beleza, mas é técnico, né? É uma matemática, tudo pode mudar. Agora, quando você fala de estilo, o que a gente tenta, né, e a gente vem, né, estudando, né, pesquisando, a gente está sempre atrás, eu acho que não existe, a palavra mais errada para mim de interiores ou de arquitetura é moda, né, essa palavra não pode passar entre a gente, mas as mudanças, as mudanças, eu acho que elas vieram, acho que de acordo com tecnologia, né? Você vê, querendo ou não, a casa que era cozinha voltou hoje. Qual que é o centro das casas hoje? Voltaram a ser cozinha, convivência, que isso nunca mudou dentro de uma casa, né?
a conviver. Você vê, tem umas casas dos períodos que eu considero assim, piores, aquela sala que ficava linda lá no canto, ninguém entrava, ninguém passava, e todo mundo ficava encafuinado numa outra sala, e a sala de visita que ninguém ia lá. Eu acho que a melhor mudança disso tudo nesses últimos anos foi por menor ou maior a sua casa, você vive a sua casa. Sim. Né? Já e a casa está sempre em constante evolução, né? Assim, a gente sempre fala isso. Assim, o gourmet apareceu, a sala de TV voltou para a cozinha, mas isso tudo só enriquece a sua convivência lá dentro, né? Agora, lógico. Você vê, antigamente, quando a gente fazia casa cura, era quarto, sala, cozinha, a suíte do casal, banheiro. Hoje a gente, por mais que a gente tente, você não foge, a gente não consegue mais fazer isso. A gente vai falar assim, não, esse ano a gente vai fazer um apartamento tradicional. Até São Paulo também teve essa intenção esse ano. Você não faz mas mais, ninguém mais quer fazer isso, porque querendo ou não, uma sala, você não tem mais aquela sala que é uma sala de estar. Assim. Ninguém mora mais assim, né? Ninguém mora assim, é tudo muito integrado. Você tem uma salona, você já tem um jantar junto. Ano passado eu fiz uma casa inteira dentro de um espaço que era para ser um cômodo, né? Porque isso, a gente vive essa casa inteira, a gente quer ter hoje em dia, mas todo mundo tem essa casa inteira, assim, a cozinha já não tá mais do um apartamentinho de 40 a um de 700, 800, só todo mas mundo quando a gente começou há 25 anos atrás, aliás, cozinha era uma coisa que ninguém queria fazer. Era uma dificuldade, a gente pegava a casa, assim, tinha aquelas cozinhas velhas, assim, daí, quem quer fazer cozinha? Não, ninguém queria nem entrar na cozinha. Hoje em dia, daí deve ter uns 8 anos a depois. Cozinha veio pra dentro da sala, né? Sabe o que o povo amava fazer? Banheiro. O banheiro tinha tanto acabamento, tinha tanta coisa, né? Você podia você chegava numa casa, você ia visitar o banheiro. O banheiro. Entendeu? Era incrível. Que eu acho que essa herança foi para os lavabos, né? Hoje o lavabo é o lugar onde a gente pode fazer o que quer, mesmo que a casa tenha outro estilo, né? Melhorou bastante. Melhorou bastante. Cada banheiro era de um jeito. É porque tem isso, né? Também quando vocês começaram, vocês fizeram edições em casas, né? Era praticamente a primeira ideia do evento era nas casas. Né? Mas mesmo em termos de decoração que a gente fazia na época, assim, vamos falar que nós éramos arquitetos. Isso que eu ia perguntar agora. Se vocês já fizeram casa cor sem ser na produção. Aqui em Brasília, 3 anos. Em Goiânia, 1 ano. Aliás, a gente sabe por que a gente começou a fazer casa cor? A gente resolveu montar uma loja em Brasília de mobiliário. Eu já contei essa história no outro podcast. Mobiliário moderno. E a gente veio aqui para conhecer o pessoal. Daí a gente vamos entrar na Casa Cor, que a gente pega projeto, conhece o pessoal, o povo conhece nosso mobiliário. Daí foi. E aí, qual que era o nome da loja? Era Novo Rumo. Não existe mais, era uma franquia. Tomaram um novo rumo mesmo, que agora estão há 25 anos fazendo casa além de móveis, vidros, não foi só o rumo. Pisos, né? E tudo. Abraçaram, foi tudo. E essa brincadeira foi em 94. A gente já tinha loja desde 90 e em 94 veio pra cá. Veio pra cá, não. Começamos a passar na estrada, né? A estrada não era duplicada, e foi ficando. E nesse assunto, assim, de como a mostra foi evoluindo, e acho que até eu considero a casa como um evento, né? Eu trabalho muito com cenografia, eu falo, é um evento. É um evento. Mega evento. E essa mesma ideia da sustentabilidade, ela veio evoluindo com os eventos e também veio para cá. A gente já viu várias práticas que vocês foram adotando ao longo do tempo para tentar trazer a sustentabilidade não só para o projeto, mas para o evento em si, né? Não só dentro dos projetos dos arquitetos, mas para o evento. O que a gente tem hoje dentro do evento em si, como práticas de sustentabilidade antes, durante e depois? Bem, você sabe que essa sustentabilidade a gente começou, eu lembro até hoje. O primeiro ano que a gente teve uma palestra de sustentabilidade foi em 2010. Foi o primeiro ano que a gente fez na SEB, lá. Então, foi o primeiro ano. Daí veio uma empresa que veio dar uma palestra de sustentabilidade, que na época assim, era um assunto novo e ela estava implantando nas empresas. Foi até na época que a Casa Cor era do Dória, ele que implantou isso na Casa Cor. Aí ele veio, daí ela veio primeiro, porque quando você pensava de sustentabilidade, até então, se pegar isso 15 anos atrás, a pessoa achava assim, não, sustentável aquela coisa de natureza, né? Fazia fazer bar. Daí a primeira coisa que ela chegou, ela falou assim, olha, gente, sustentabilidade não é isso. Tem nada a ver com isso. Sustentabilidade é você usar mobiliário de certificado. Não, a primeira palavra falou assim, tem que se sustentar. Não é só esse slogan, não. Se você faz uma coisa que ela não se sustenta, independente de qualquer ação, não é sustentável. Não é sustentável. Daí ela pegou e falou, mas ela também deu aquela noção de material, que eu tô falando mais em termos de material. Você achava assim, se eu fazer alguma coisa sustentável, aquela coisa de natureza. Ela falou, não, gente, o carpete hoje ele é certificado, o ar-condicionado para economia de energia. Então, você pode fazer uma casa sustentável com toda essa parte de elementos que você vai fazer, né? E a outro grande problema, que é o grande nosso problema, é o lixo, né?
É o nosso resíduo, né? Que é o nosso resíduo, tratamento de resíduos, que, né, Sheila, esse é um dos trabalhos mais difíceis que tem. Na própria construção civil já é difícil, né? Imagina. Ainda a gente está muito atrasado em tudo isso. Não é só, eu falo, não é só estar na porta da gente. Até uma postura de cada um tinha das que ter. Pessoas. Você vê, você mora num prédio, é incrível a falta de compromisso de todo mundo. Você anda na estrada, você vê. Ontem eu me vi mesmo, o pessoal da estrada estava limpando as valetas, quantidade de garrafa, de lata nas valetas. Sim. Então, assim, nós somos sem educação, né? Não adianta, nós somos. Então, é uma luta quase inglória, eu falo, é uma inglória. Mesmo que começa da obra, começa de tudo, eu acho que o grande salto nosso desse ano foi a acessibilidade, que a gente, né, praticamente está com 100%, acessibilidade, abrida, inclusão, é um lado também que é sustentável, sim, não é fácil, eu acho que também engrandece o evento, engrandece para todo mundo. Agora, a parte física, a gente cai nisso. Quando a gente começou essa parte de certificado, quase ninguém tinha certificado de nada. E era um dos grandes problemas, era assim mesmo as que você vê, começou praticamente de cima para baixo, né? As pequenas ainda, você vê uma maior já vai, hoje você cobra madeira, você cobra todos esses produtos, mas era muito fraco isso ainda, né? Então, veio devagarzinho, mas foi um ano de barro, de adobe, que todo mundo achava que era só isso, para poder entender. Mas a gente está nessa luta, de uma forma geral, não é nem por evento. Você vê que as cidades até hoje não deram conta de lidar com os resíduos, né? Não, eu falo que é uma luta inglória, mas ela é constante. E ela não pode ser... Não pode parar, né? É uma coisa que não tem mais volta. Você não pode desistir, mas ela... Mas eu acho que a gente já conseguiu muito. Tipo assim, hoje em dia a gente tenta fazer só construção com... acartonado, né? Tudo, as estruturas. Você vê, tem 3 anos que está aqui, 3 anos a gente vem aproveitando a estrutura que a gente usou. Os metais, né? Os metais, o reuso a gente consegue muito. O reuso. Desmonta, né? Aproveita e desmonta, o reuso. É. Mas, assim, tem umas coisas meio inglórias, tá? Você não faz a construção suja, mas o resíduo da construção convencional, ele é tratado, mas o resíduo da construção limpa, que é o acartonado, a gente não tem tratamento para ele. Então, você entra numa incoerência, porque você, eu tenho um produto sustentável, mas ele não tem a reciclagem, o tratamento dele, entendeu? Assim, já temos em algumas regiões, mas aqui no Centro-Oeste a gente porque não tem. Porque aqui o resíduo, se for da construção normal, você vira cascalho, né? Você consegue dar outro destino, né? E para quem não sabe aí, só para deixar bem claro, então todo esse processo de obra aqui na Casa Cor, você tem containers, né, que vocês separam de todos os materiais, então eles fazem já essa seleção de todos os materiais, de obra, todo mundo aqui é cobrado por isso, no sentido que é uma regra, né, mas que teria que partir, igual vocês falaram, até de cada um, porém é disponibilizado, né, porque até quem não conhece esses bastidores, então tudo tem que ser separado devido com o seu produto, o seu direcionamento. Então, eles deixam sempre aqui. Então, todos os profissionais seguem a regra de... A gente gostaria que tivesse mais compromisso. Porque só funciona parcialmente porque a gente deixa uma pessoa lá, porque senão as pessoas não vai jogar de qualquer jeito. Mas de toda forma, vocês disponibilizam, né? Assim, isso é uma regra que... a gente tem que disponibilizar, aberto, que é quase assim. É um processo educacional. Exato. É cultural, né? Como vocês falaram, há 25 anos vem criando igual assim, hoje em dia da acessibilidade, eu até achei interessante, que daí a gente foi fazer acessibilidade para as pessoas com deficiência visual e auditiva. Daí eu falei assim, gente, daí quem que vai vir? Daí a pessoa que faz essa consultoria de acessibilidade para a gente falou, olha, é o seguinte, se você não começar a divulgar, se você não trouxer as pessoas, ninguém nunca vai saber. Ele falou assim, igual antigamente as pessoas que tinham deficiência de mobilidade, elas praticamente não iam nos lugares, porque não tinha, não vou não, porque é muito difícil. Hoje em dia, ela vai em todo lugar, porque ela já sabe, ela chega aqui, que ela tem isso. Então, hoje em dia, você vê que tem muito cadeirante passando pela casa. Todo dia você tem. Agora mesmo, eu passei ali e tinha cadeirante. Então, é uma coisa já normal. Então, as pessoas já vêm na casa sabendo que ela tem, ele cumpre esse acesso. Daí ele falou assim, durante o evento inteiro. Agora, todo dia tem, é normal já. Então, agora, deficiência visual, ele falou assim, a gente não fazer um trabalho de divulgação, as pessoas nunca vão saber. Então, a gente hoje, até amanhã, tem essa visita das pessoas com deficiência visual, né? Fizemos até o catálogo em Braille. Em Braille, para poder... Já vamos distribuir nas bibliotecas, essas coisas todas. Para terem acesso. E vocês falaram essa questão do desmontar, né? As estruturas que vão sendo utilizadas de uma edição para outra. E eu fiquei pensando assim, agora entrando naqueles bastidores da logística. Desmontamos a Casa Cor. Esse ano ela desmonta final de outubro, agora dia 16, é isso? Então é um mês ali de desmontagem, final de novembro, metade de novembro tá acabando.
Quando que começa a planejar outra? Qual que é o momento? É igual a escola de samba? Já estamos planejando. A gente já tá pensando aonde a gente vai fazer. Primeiro, o mais difícil de Casa Cor, gente, é o local. Porque assim, o estádio maravilhoso, tem tudo. Agora, pra onde que a gente vai? Isso é até um desafio. Critério básico é você vai sair daqui pra ir pra onde? E sempre em busca de inovação, né? Trocando eu sei que eu conversei já isso com vocês nos bastidores, assim, porque aqui eu acho fantástico o acesso, é tudo muito largo, beleza. É muito legal, beleza. Mas ao mesmo tempo você tem que gerar também uma expectativa em quem consome, né? Então, tipo, se você fica muito tempo no mesmo lugar, a pessoa já foi lá. Não entende. Então, mas você sabe que o povo chega aqui esse ano e fala assim, gente, é o melhor ano de implantação. A melhor resposta é essa, né? Que é o último, é o melhor. Eu acho que isso é a glória do evento. Qual ano que você mais gostou? Pode falar. Não, eu adoro o estádio, porque as duas que eu fiz estão aqui no estádio. Então... Sabe um que eu gostei muito? Foi um que vocês fizeram num clube ali na L2. É um clube que tá até do servidor. Era lindo. Eu achava aquele prédio, eu acho aquele prédio até hoje. Pois é, aquele prédio a gente entrou lá, ele tava um lixo. Aí, a gente limpou, arrumou. E agora não, agora ele tá pior do que quando a gente entrou. Não, o que tinha fantástico lá era um salão de festas. Maravilhoso, era todo no tratamento na madeira, o tratamento acústico dele era uma coisa assim. De cinema. Coisa acho que Brasília não tinha lugar nenhum. E sabe o que aconteceu hoje? Não tem nenhuma telha lá. Acho que eram 2 mil metros quadrados de salão. Maravilhoso, mas eu acho que Brasília não devia ter um salão tão lindo. Teto, não tem derrubar tudo. A gente foi até lá para ver, mas assim... Não tem nem condição. A gente até pensou em refazer lá de novo. Impossível. Mas agora lá parece que vai ser reformado. O prédio lá é lindo, assim, achava os visuais, aquele clube aquele clube é lindo. O clube em si, se a gente olhar, é uma coisa fenomenal. Ele tem uma piscina a maior piscina do Brasil. Piscina de salto olímpica, semi-olímpica, piscina de recreação, é a maior piscina do Brasil. Ela tem 3 mil metros quadrados. E o clube tá desativado todo ou só o prédio? Tudo desativado, tudo abandonado. Ou seja, o desafio ele vem muito antes, né? Tipo, da escolha do local, onde que comporta, onde não comporta, o que faz. E assim, né? E a pessoa às vezes olha só o resultado do ambiente. Não, quando a gente fez no Touring, a gente fez a Casa Cor no Touring, hoje é o SESI Lab. Lindo lá. Quando a gente chegou lá, tinha um carro capotado lá dentro. Não, tinha canteiro de droga. Não, mas era assim, o túnel como é que chama lá aquele túnel? Não, era um horror. O túnel, como é que chama? O buraco do tatu? O buraco do tatu. Nossa. Não, o buraco do tatu foi do outro lado. É aquele túnel. Porque dentro do túnel tem um túnel que atravessa. Que hoje é o cinema. Acho que já foi o Porão do Rock ali. Porão do Rock. Nossa, você não imagina o que tinha lá. Foi até um dos espaços mais fantásticos que a Denise fez. Foi um spa lá dentro. Ela fez um spa dentro. Ela é debaixo do asfalto, né? O secretário foi nos ajudar para o pessoal tirar o lixo que estava lá. Nossa. E pior ainda, que tinha uma fábrica de picolé. Se você fizesse a fábrica de picolé, você ia falar assim, nunca mais eu tomo chuva. Isso são os bastidores que a gente não sabe lá do dark da parada. Tinha de tudo ali dentro, de tudo. Hoje, né, fantástico, ficou lá o prédio, hoje acabaram. Que eu acho que também é uma função da arquitetura, né? Tipo, dar um novo significado para regiões, trazer beleza, né? A gente até comenta assim, que eu não sei como é que ficou, por exemplo, os banheiros que vocês reformam aqui, alguns, né, conseguem ficar, o Arena... o Bar Arena, que ficou o ano passado, tá sendo utilizado para outros eventos, assim, então, poxa, isso é só ganho na arquitetura, no espaço. Não, esse prédio, né? A gente tinha deixado maravilhoso, dos servidores. Dos servidores, que a gente estava entregando para um outro órgão, e dentro das normas deles, deixamos tudo arrumadinho, mas depois acho que a universidade ficou e não conseguiram. E aí, para quem não sabe, tanto a Sheila quanto a Eliane, elas, além de levarem a cabo aqui a edição Brasília, elas também levam o desafio da edição Goiânia. Como que é? Porque é começando uma e entrando na outra e inaugurando a outra. Não, é quase como é esse gerenciamento? Pois, agora a gente emendou cada vez mais para a gente poder tirar um mês de férias. Tirar um mêsinho de férias para respirar. Mas é bom que aí você já tá com o corpo quente, a coisa vai fluir. E vocês sentem muita diferença entre como é o evento lá para Goiânia e como é o evento para Brasília, no sentido assim de estruturar ele? É mais fácil lá, é mais difícil, aqui é mais complexo? São situações distintas, eu acho. Distinto. Não é que é nem complexo, mas é o problema de cada cidade e a oferta de cada cidade. E assim, o grande problema que a gente até reforça é o local. Você está no local fazendo o projeto, a logística, essa logística é a mesma. E o grande problema que a gente tem hoje chama-se estacionamento, tanto lá como aqui. Quando você vai escolher um local... Né? Estacionamento é fundamental. Não, pra você ter ideia, que no último dia da montagem, que esse nosso estacionamento ficou lotado. Eu virei e falei assim, gente, como é que a gente vai sair do estádio? Para onde que a gente vai para outro lugar? Tem o problema do estacionamento. Eu lembro que teve um ano lá na SEB que
tinha um controle que, inclusive, Sheila que tava lá. Eu tava chegando com o banco, ela, você vai pra onde? Calma que eu vou carregando ela. Se você for carregando, você pode ir por esse caminho aqui, porque agora entra um carro, sai o outro, né? Não tinha naquele último momento esse assim, giro, assim, você de igual tem aqui. Guarda de trânsito, essas coisas, porque as pessoas, cada um quer entrar o mais rápido possível. Não, mas a SEB é maravilhoso. Ainda tem aquele estacionamento lindo. Não, e lá tem aquele jardim bonito, lá ali né? são 45 mil metros. Não, e lá tem muito estacionamento. Lá é... Então a gente pode entender que vocês já estão começando a confabular a próxima edição, tipo de local. Não sabemos ainda onde vai ser. O melhor momento é agora, que tá assim, tudo quente, as respostas para você achar um próximo lugar. Tá acontecendo o evento, então tem um burburinho. Se vocês tiverem alguma indicação, pode falar. Vocês que estão ouvindo a gente, se tiverem alguma ideia, boa pode mandar. Localização, estacionamento e tal. Se tiver alguma, a gente está aberto. E aí, uma coisa que... Vocês têm uma parceria muito forte com o Sebrae, já tem vários anos. Eu sei que o Sebrae tá aqui desde 2000. Então, é muito tempo, 24 anos, é quase a Casa Cor, né, Brasília. E o Sebrae, ele também tem essa força muito grande com o trabalho manual para artesãos, para artistas, né? Então, vai ali do pequeno até o maior empreendedor, né? E nesses últimos anos, eu acredito que vocês vão poder contar essa história até melhor do que eu. Tô contando da minha visão, né, mais recente. Eu vi como a arte, o artesanato brasileiro ganhou status de peça de obra de arte, de valor, de design autoral. Já é até dono, né, no ambiente. Como que é essa visão? O que vocês viram quando começou, lá 25 anos atrás, e hoje, sobre a produção do design brasileiro, assim, os artesãos? No geral, brasileiro. Brasileiro no sentido assim, que é considerado o primeiro ano que o Sebrae fez com a gente, ele era o artesanato brasileiro. Foi uns 4 anos, 2, 3 anos, né? 3 anos 3, 4 anos, era um projeto nacional. Nacional, então era o design brasileiro, o artesanato brasileiro. Então a Casa Cor era o artesanato brasileiro. E a gente fez um concurso na época, junto com o Sebrae, que era assim, o ambiente que usar melhor artesanato ganhava X tantos mil, arte popular. Não, foi uma descoberta para quase porque as pessoas não usavam, gente. Popular, entendeu? Ninguém usava. Ninguém usava nada. Quando isso em 2000. Sim, tinha uma senhora aqui, que ela tinha até uma loja lá no Gilberto Salomão, que ela participava desse projeto do Sebrae, que assim, você é um design, ele te leva lá no artesão, ele não tira a técnica do artesão, mas você direcionava um pouco o trabalho, enriquecia o trabalho. E ela trouxe do Nordeste, com esse concurso, né, as arte popular, que ninguém entendia, ninguém tinha curiosidade disso há 25 anos atrás. Foi assim um show, foram uns 4 anos de coisas assim fantásticas, chegando coisas maravilhosas. Aí depois o projeto diluiu, cada estado fazia o seu projeto. Mas foi um aprendizado incrível. E ela tinha essa loja no Gilberto, uma seleção, né, uma curadoria assim, de norte a sul. Tinha tudo. Maravilhoso. Daí depois eles resolveram focar só no artesanato. No regional. Aí hoje em dia eles agregaram o design, né? Essa proposta. Porque eu acho que foi um processo crescente, né? Sim. Então, assim, tanto assim, a gente vê que cresceu a parte de design deles, né? Até que o Vitor era um dos nossos grandes representantes. Você sai daquela linha que é artesanato, que é obra. Porque antes tinha uma linha, que eu falo que teve um momento do biscuit que bagunçou muito, depois some o biscuit, volta um pouco mais de qualidade. Então sempre tinha uma discussão o que era artesanato, o que era arte popular, o que era só trabalho manual, né? Os manualistas, isso quer dizer, porque existe esse conflito, conta, né? Tinha um conflito muito grande. Mas hoje ele tá bem assim, esse nome, naquele dia que eu fui na reunião, né? Agora eles separam bem entre artesãos e manualistas. Isso, e outros produtos. Mas eu acho que assim, eu acho que esse é um grande papel que vocês atuam, né? Cobrando isso também, assim, incentivando, cobrando entre aspas, né? No sentido de incentivar os arquitetos, os designers a procurar outras coisas. A gente, como design, né, eu que também faço mobiliário e tal, a gente vê que é mais difícil, às vezes, até o próprio profissional mais próximo colocar a gente, né? Então, assim, por exemplo, hoje nessa edição da Casa Cor, a gente tem ali o restaurante também, que só tem mobiliários executados por designers de Brasília. Então, eu acho assim, que é super bacana. São coisas que às vezes a gente precisa também abrir o olho. E acho que esse é um grande papel que vocês exercem muito bem, porque vocês, igual, já estão olhando para o próximo ano. Então, acho que é um desafio também entender, porque eu acho que, poxa, vocês já têm um bom gosto, digamos, uma seleção, uma curadoria natural de vocês baterem o olho e falar, poxa, eu acho que isso aqui dá certo, nossa, isso aqui é bom, né? Não vamos dizer do belo, mas, né, poxa, isso pode ser comercial, isso pode agregar, isso pode gerar uma experiência que é muito enriquecedor, né, para todo o processo, porque... E não só para o profissional, para o visitante, começa a perceber que
Mas é isso mesmo. Né? Aquela história de, gente, mas eu vi isso ali, posso usar também tá na minha casa. É interessante, cá, é bonito, né? Posso colocar na minha casa e entender. Essa parceria do Sebrae é para todas as edições da Casa Cor ou é Não, várias tem. Não são todas, mas várias agora ficou regional. Mas o que eu acho, assim, acho que até é um processo, né? Porque teve uma época que o design era todo italiano. Daí a gente voltou pro design brasileiro. E Brasília, mais do que ninguém, foi o berço do design brasileiro, né, gente? Com Brasília, né? Que o Sérgio Rodrigues, todo mundo. Mobiliários dentro foi feito para Brasília, né? Não que eles eram daqui, mas que foi feito para Brasília. E eu acho que, assim, teve essa redescoberta, né? Porque por um tempo, tinham ficado esquecidos, né? Não, teve os desmontes aqui dos prédios, né? Teve uma época, quando a gente veio para cá em 94, estava todo mundo trocando aqueles móveis maravilhosos, aqueles móveis terríveis. Você vai no congresso, hoje acho que não deve ter quase nada, né? O leilão desses móveis, nossa, você chegava ali em Abadiânia, gente, tinha aqueles escritórios. Tinha um depósito lá só de móveis. Só de móveis de design. Você quase chorava. Dor no coração de ver tanta coisa boa indo embora. Então, mas, assim, eu acho que uma resgatada. Eu acho que teve esse resgate. Eu acho que agora é um segundo passo, a valorização do design, né? Acho que esse resgate também veio contribuir para essa valorização e para despertar mesmo os designs locais. Acho que até o momento pós-pandemia que a gente voltou mais para uma coisa mais do lar, assim, né? Uma coisa, vamos olhar para dentro da nossa casa, acho que também incentivou a galera a falar, gente, vamos parar com esse modismo, com a tendência, né? Que é uma coisa que a gente também não acredita, e vamos ser mais... fazer com a nossa cara, do nosso jeito, que a gente consiga viver aqui dentro. Porque muita gente se encontrou em um ponto que nem sabia. Como que a gente comentou até um pouco o povo antes, falando assim, eu lembro de gente falar assim, gente, eu nunca tinha usado meu eletrodoméstico, eu nem sabia. Tanta gente incomodada com a casa, né? Pra fazer as coisas funcionar e tal. E na pandemia, né? A gente conversou aqui antes também que vocês fizeram as vitrines, né? Que também acho que vão olhar pra... Cara, ainda... Olha, eu posso ainda mexer na minha casa, né? Dar aquele respiro pra todo mundo, de ter a vontade de mexer, que acho que também é inspirador, né? Sim. No momento de crise, pós-pandemia foi o período que as pessoas mais quiseram mudar a casa. Mais contrataram arquiteto, né? Nunca vi trabalhar tanto. Eu trabalhei bastante durante Porque voltou pra casa, né? Você voltou a casa, de repente, assim, a casa era uma estranha. Sua casa é estranha, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, isso aqui não tá bom, como é que eu cozinho? Eu acho que foi acho que foi uma bela revolução. Foi o único legado da pandemia positivo. E ainda nessa temática, né, do design brasileiro, por exemplo, Brasília ganhou em 2017 o selo de cidade criativa. E eu acho que isso que você falou, né, de que teve uma época, e você também trouxe, Sheila, de que se esqueceu um pouco do design, ficou muito no italiano. Acho que os outros setores que a gente falou lá no início que precisam se movimentar, também começam a mexer seus paus e falar assim, gente, vamos fazer a coisa acontecer, senão todo mundo perde. Música, então, Brasília ganha muito selo, aí o setor imobiliário precisa dar um boom nas construções. E aí vocês entram também com um evento desse porte mostrando os novos talentos, mostrando as novas tendências. Então, hoje, a gente ainda tem muito dessa de ir para a Europa para poder ver o que está acontecendo. Querendo ou não, a gente ainda tem alguns anos à frente ali de produção, de investimento, de tecnologia. Mas o Brasil está se saindo muito bem, né? Eu acho. E aí eu queria entender de vocês, como é que vocês veem essa representatividade do Brasil? Vocês fizeram até um evento esse ano, né, em Milão. Como é a visão do Brasil lá? Como as pessoas veem o Brasil, o design brasileiro lá? O que vocês perceberam? Eu acho que o Brasil hoje em dia está tendo alguns representantes, assim, né? Alguns representantes de situações internacionais, tipo o Jader Almeida, né? Os Campanas mesmo, né? Os Campanas, que foram os primeiros, incrível, né? Os pioneiros. Sim. Né? Eu acho que o design brasileiro teve um momento, assim, que está tendo uma valorização, né, lá fora. Mesmo até as empresas, algumas empresas alta, hoje. Né? Assim, estamos na onda aí estamos surfando uma onda boa, né? Isso, até o pessoal que dá choque, ele estava em Milão. A gente chegou em Milão, na feira de Milão, tinha muita gente daqui, né? Esse movimento que foi criado até pela Apex, o pessoal da pela Apex. Que foi esse ano, eu sei que foram uns 40 brasileiros, né? Acho que uns 10 voltaram com premiação, né, do design. Então, acho que a gente está numa vertente, num momento muito bom, né? Eu acho. Em Brasília também teve a DW, né, que foi feita... Ela já está esparramando pelo país inteiro. Então, assim, tá numa exponencial, digamos, né? A coisa tá fluindo, né? E eu acho que isso é um reflexo de que tá dando certo. E aqui a gente, né? Eu acho que tem uma valorização eu acho que eu falei uma valorização nacional. Também você vê assim, a DW em São Paulo, né? Ela foi bem
Assim, até tem um movimento que a gente escutou, diz que agora no mundo a valorização do que se cria do Equador para baixo, né? A gente, né? Tem um movimento para cá. Exatamente, que se cria em termos de Brasil, de África, o que a gente tem de apresentar com essa criatividade, mas sei lá. Você pega até a Bienal de Veneza, quem estava na Bienal de Veneza era um brasileiro, sim, né? Que fez a curadoria. Então você pega, fala assim, o Orgulho do Sul, né? Que é aquela linha de corte que ela faz, que ela vê as tendências do mundo, né? Sim. Então ela fala que agora a tendência do mundo é a valorização do Sul, que é da África, Brasil. Sim, toda essa coisa então toda essa parte cultural. Né? Eu acho que isso... E a gente está vendo isso, né? Você vê uma coisa mais nossa, né? Você entra nos ambientes. Eu estava tentando puxar esse gancho, porque eu acho que é interessante assim. E com essa evolução toda de projeto, de mobiliário, essas visões novas, né? Como é que vocês se adaptam no sentido de, tipo... porque devem surgir coisas muito belas em questões de projeto casa-cor, né? E também algumas coisas que vocês têm que intervir no sentido de ajudar a ter um melhor evento, porque é o que eu falo para todo mundo, eu acredito que não é fácil. Esse ano a gente tá com 41? 3. Com 71 profissionais, né? Gente, quase o dobro, muita visão criativa, é muita gente pensante querendo mostrar teu trabalho, mas ao mesmo tempo tem que entender que é uma mostra, que é um evento que tem grandes patrocinadores, tem grandes nomes envolvidos. Tem muita entrega, né? Tem muita entrega para fazer. Como é que é a adaptação da curadoria de tudo isso? Porque assim, até vocês mesmos têm que se permitir dentro, eu tô falando até como empresa, né? Não só trazendo esse pouco olhar de mostra, mas como empresa. Porque não é fácil, né? Você falar para alguém de um trabalho dele e falar, olha, vamos seguir esse caminho. Eu acho que aqui você... Mas a gente tem uma pessoa, o Pedro Ariel, você já participou? Sim? Ele já participou, O que eu acho? Eu acho que ele é assim... Quando a gente, mais ou menos, quando for um espaço patrocinado, a gente dá uma brifada, né? Sim. E depois, no segundo momento, ele ajuda um pouco nessa... E ele é muito didático. A gente que, primeira vez... chamamos o Pedro Ariel para dar uma ajuda, exatamente. Porque ele é didático. É até diferente um pouco, eu achei ele a falar. Porque ele é uma visão de fora, né? Uma visão de fora, então, que a gente não está tão em cima, né? E ele dá um geral, assim, que eu acho que ele... No final, ele faz consultoria pelo Brasil inteiro. Eu acho que ele nos ajuda muito nisso. É muito... E hoje a gente tem também uma capacidade que tem que partir da gente, assim, ele não dá conta de todo mundo mais, mas direcionar, né, talvez quem precisar ir mais de uma ajuda ou não, para a gente manter um padrão e acho que ao longo desses anos também gera cumplicidade, né, já se entendem num olhar, isso é fato, mas eu digo assim, né, que acho que também se permite. Mas o profissional, geralmente, ele é muito aberto também, né? Sim. Todo mundo... E eu acho que é mais de juntar essas gerações, né, são 71 profissionais, a gente deve ter gente que está no mercado há 30 anos e gente que já há 2 anos. Então, como equilibrar essas duas visões, né? De pessoas que já têm uma vasta experiência e gente que está chegando agora, porque o evento precisa falar uma linguagem. Mas assim, tem que ter uma linguagem, vamos supor, né? Os profissionais novos, a gente geralmente dá espaços menores, você vai conhecendo o trabalho, né? Sim. Você tem então, assim, de experiência, né? Vai dando uma experiência, você vai sentindo, né? Então, assim, a gente chega, a gente conversa, né? Eu acho que é um todo que a gente cresce, né? Porque, assim, também tem o fornecedor que muitas vezes ele quer que a pessoa use aquilo. E muitas vezes essa mistura não é todo mundo que sabe misturar, né? Sim. Misturar é uma coisa difícil. É bem difícil. Então, esse olhar que a gente fala, sabe? É mais assim, para você talvez medir, dosar alguma coisa. Outra, você fazer uma linha mestre, não que tudo tem que ser do mesmo tipo, mas tem tudo mais ou menos um grau de qualidade. E também que é o que a gente vai entregar, né? Para ter uma cara de espaço, né? Não ter uma cara de mostruário. Sim. Né? Tá com a cara porque eu acho que é tão difícil assim, porque tem hora que não pode ser showroom, mas ao mesmo tempo não pode ser tão experimental, tão fora da caixa, porque também as pessoas não compreendem, mas ao mesmo tempo... Mas eu acho que fora da caixa é bacana. Eu não acho que pode ser muito. Mas tem que ter um... Né, porque hoje em dia o profissional, eu acho assim, fala assim, não, eu quero ir para casa cor para ganhar clientes. Então, ele não se permite ser muito fora da caixa. Assim, a ousadia, às vezes, fica um pouco... A dever, ele fica aí, falando, não, se eu for fazer isso, eu não vou ter cliente. Que na minha visão, eu acho errado. Mas 90% dos profissionais... Eu faço normalmente. Mas 90% dos profissionais têm um certo receio. Ele quer fazer um projeto para... Mas será que não seja um alerta aqui? Vamos botar essa dúvida, gerar polêmica, né? Mas assim...
Eu acho que é um alerta até porque, assim, eu falei isso com os parceiros das empresas, né, que queriam entrar, porque eu acho que Casa Cor também ela é um momento, assim, fora da curva. Fora da curva. De você tem poder que ser um provar desfile de moda também. Exatamente. Se você consegue fazer algo tão fora da caixa, pô, então a minha cozinha você faz. Né? Isso. E às vezes eu acho que falta isso, essa questão eu acho que a ousadia é muito importante. E acho que até, por exemplo, quando a gente viaja, por exemplo, vocês estavam lá em Milão, foram pra feira. O que a gente vê lá não necessariamente é a mesma coisa que a gente vai trazer pra ver de casa. Você vê um stand muito bem montado. E se aquilo espanta e você fala assim, meu Deus, que coisa linda... Por que você não vai fazer isso com a sua obra? Aí você vai lá tirar foto e aqui às vezes não quer. O grande problema é assim, é lindo, mas a sintetização sua que está vendo aquilo lá e trazer e transformar isso numa coisa real é muito complicado. Sim. E muito difícil. Aí a maluca tem que ser execuível, né? Também. Aí você tem um prazo, você tem que... Ela tem que estar no lugar certo, porque lá ela está no lugar certo. Sim, e às vezes eu já tenho percebido isso muito. Chega aqui, ela não está no lugar certo, Sim. entendeu? São circunstâncias diferentes, Sim. que aí você perde tudo aquilo que você se alimentou, que você aprendeu. Então, essa síntese, como é que você coloca? Porque eu falo que ser minimalista, ser maximalista, ser uma instalação, é tudo lindo, mas não são coisas fáceis. Sim, fazer uma coisa vazia é tão difícil quanto fazer uma cheia, né? Por isso que eu falo, não tem estilo, tem que ter o padrão, tem que saber fazer e ter proporção, qualidade, para você chegar no denominador. Eu acho que também final, no final, gente, é muito estilo de cada um. Tem gente que gosta de mais respiro no espaço, tem gente que gosta do espaço mais vazio, tem gente que gosta do espaço mais cheio. Não, tudo bem, mas eu acho que assim, o desafio é esse, vocês equilibrarem e entenderem, né? Tipo, a necessidade, mas também falo aqui pra todo mundo que é uma questão que eu acho que o profissional, quando chegar, também tem um pouco de ousadia interessante, eu né? acho que quanto ousadia mostra, é quanto inovação, quanto processo evolutivo, né? Mesmo porque hoje é tudo bonito, né? Você vai nas lojas, isso são bonitos, tudo é bonito. Dificilmente você vai achar alguma coisa feia numa loja boa, você vai sair disso pra te apresentar, pra você ser um a mais, né? E até o fornecedor, eu sempre falo assim, gente, o fornecedor, acho que ele tem um grande quê, que assim, as pessoas gostam de saber quais são os produtos inovadores, quais são os produtos que estão com uma pegada diferente, como você fez esse revestimento no teto, se a pessoa botou, sei lá, uma coisa de cabeça pra baixo, né? Então, assim, até isso instiga mais a pessoa a entender, né? Às vezes até uma limitação fora do uso padrão daquele produto. Mas eu acho que tem uma liberdade poética até um certo limite a Casa Cor, que então eu acho fantástico essa maneira de vocês conduzirem, e são 43 pessoas, eu volto a dizer isso, porque são 43 egos, culturas. São 71. 71, né? Porque são pessoas discutindo. Então, assim, é complicado, às vezes. Mas cada um tem seu espaço, né? Sim, no máximo que a gente... Mas vocês gerenciam todos. Né? Vocês mas é mais no final. Mas hoje ela se vê um desabafo. Não, mas eu acho que já foi mais difícil. Hoje é mais fácil. Vocês estavam falando sobre essa coisa dos ambientes menores, os maiores, né? Como é essa organização de qual profissional está no momento de fazer um grande... Tem algum ambiente que vocês lembram nessa trajetória que você fala, gente, isso aqui, quando veio a ideia de fazer, sei lá, ou do patrocinador, ou até de vocês, vamos colocar um ambiente que nunca teve. Qual que foi aquele que você falou assim, meu Deus do céu, que eu inventei? Que foi um desafio que você falou. Já teve surpresas e já teve decepções, pode ter certeza. Não, mas não da entrega do profissional, mas assim, da ideia logística de você de falar assim, por exemplo, tem acho que 3 anos que tem espaços de podcast, que antes não tinham. Então, segundo ano. 2, né? Então, vocês também falaram do momento antes a gente tinha o quarto do menino, o quarto da garota, né? E aí poxa, assim, quarto do bebê, ninguém quer fazer mais. Pronto, assim, qual foi eu morro de vontade de ter um quarto do bebê, ninguém quer fazer. Essa virada que vocês veem que foi assim, gente, isso aqui foi um desafio que a gente não esperava, ou esse ambiente que a gente colocou, deu muito trabalho, mas deu muito certo e a gente manteve. Onde teve esse lugar, assim, de dificuldade? Eu acho que não tem... Sabe por quê? O que acontece? Eu acho que até uma evolução, assim, vamos botar lá no comecinho. Primeiro ambiente primeiro que a Casa Cor, eu acho que criou um pouquinho é o home. Que veio aquela época de ver as televisões, assim, daí todo mundo queria ter um home em casa. Você lembra? Assim, sim. Você era criança ou você ainda lembra? Não, eu lembro. Não tinha nem nascido ainda. Eu lembro. Daí o primeiro ambiente, daí na Casa Cor era tudo home. Você devia ter uns 10 homes na Casa Cor. Daí depois veio o gourmet, que eu acho que até hoje, né, o que tá mais seguro. Porque a televisão veio pra sala também, né, veio pro gourmet. Daí foi tirando, daí o home quase que acabou, hoje em dia você não tem mais. Então, teoricamente, os desafios também, eles têm que acompanhar toda essa evolução. É o mercado do podcast. Não tem mais mídia hoje de papel. Hoje a mídia é essa daí comunicação
podcast. toda. Eu acho que é o mercado que vai te dizer. Você foi saber, a primeira bastante, pessoa que fez um podcast na Casa Cor, vou te falar, sabe onde que foi? Foi. E assim, fazer um podcast que a gente nem sabia. Foi naquela Casa Cor do hospital, os meninos Bora na Obra? Eu lembro que foi um coworking também que eles fizeram todo industrial. Eles fizeram um coworking e fizeram um podcast. Então, todo dia eles tinham um podcast. Foi o primeiro podcast da Casa Cor. E não tinha nem, acho que E na época não tinha nem assim. Não tava nem nessa cultura ainda. Não tava nem nessa cultura. Tava só fora, né? Tava fora, né? Cara, elas estavam começando, entendeu? Tanto no cowork quanto nessa divulgação, né? E aí começaram com essa parte. Então, assim, a gente também pega uma tendência do que a gente está vivendo pra gente fazer, né? Igual assim, há um espaço de cowork, a gente já fez alguns, né? Sim. Então, agora assim, passou um pouco essa onda. Então, aí você vai... Tem alguma coisa que vocês estão olhando nesses mapeamentos que vocês acham que vai vir aí para os próximos anos? Algum espaço que a gente ainda não está experimentando? Abre o olho e fala assim, eu quero chegar na Casa Cor. Eu acho que ainda o grande desafio nosso é a tecnologia dentro de casa ainda. A coisa da automação e da gente ter uma casa mais inteligente. Essa casa inteligente ainda. Como é que você representa isso de uma forma bem intensa, bem real mesmo? Acho que assim, o que aconteceu? Eu acho que assim, a tecnologia... A gente achava que ia ser chegar uma casa assim, com aquele aspecto todo de... Você já assistiu aquele desenho dos... Como é que chama? Dos Jacksons. Dos Jacksons. A gente já vive isso, né? E assim, não. Só que a tecnologia chegou pra gente e você não vê. Né? Então, esse aqui a gente está tendo. A gente está microfilmando, depois todo mundo vai ver. Então, assim, tem os aparelhos eletrodomésticos. Então, assim... A tecnologia, ela não é palpável, ela existe, mas assim, se você entrar no ambiente e falar ele é todo tecnológico, ele não é palpável para você, mas tem ali a câmera tá te vigiando, o outro tá vendo. Então, para a gente é muito difícil mostrar essa tecnologia que ela existe dentro do evento. A gente tem várias empresas aqui que mexem com tecnologia, né? Mas a maior dificuldade nossa, talvez, e dos profissionais, é como representar essa tecnologia. Sair só de abaixar a luz, levantar a persiana. Até porque o tempo que a pessoa está percorrendo, ela às vezes não consegue ter a experiência. Como é que é essa representação? E o investimento é alto. Investimento é alto. Então, assim, por mais que a gente faça uma casa conectada, uma casa tecnológica, essa percepção do público final, ele não sente... como a gente gostaria que ele sentisse, entendeu? Porque a tecnologia está na nossa vida. Sim. Só que isso que eu tô falando. Celular, né? Só que eu tô falando, ela chegou de uma maneira assim que ela é tão normal hoje que eu falei assim, só se uma pessoa sair lá da década passada e chegar aqui hoje. Sempre tem essa pergunta, o que vocês fizeram de tecnologia? Gente, está acontecendo tudo. Então, desde a porta até... Desde a porta, está acontecendo o tempo inteiro, até né? Fora, né? Porque o Instagram já tá bombando. Geralmente o povo, todo mundo chega aqui, assim, o jornalista chega para entrevistar a Casa Cor. O que você tem de tecnológico? A casa toda, ela é tecnológica. Tá vendo? Você que faz projeto aí, quando seu cliente reclama do fio que pagou horrores e não sabe onde ele tá, aqui também sofremos problemas com isso, porque... E haja fio aqui, né? Porque só a infraestrutura para fazer tudo funcionar redondo... Então, você tem internet em tudo, você tem isso, você tem aquilo, mas aí todo mundo fala, mas aonde que tá? Só que assim, a tecnologia ela é cara e você não vê. Entendeu? Então, e aí você tem que sentir para poder ter essa experiência e valorizar, né? Essa eu acho que é a grande dificuldade da gente ver, entender no dia a dia a diferença que faz você ter o espaço preparado para você, né? Tem que experimentar isso. E acho que até esse acesso, né? Quando tá tudo na palma da mão, né? Tá todo mundo assim... Já ficou um uso. Fica mais. Já é usual, pode né? Pode estar super tecnológico, mas você não você já tem Alexa. Tá quase todo mundo já tem Alexa em casa e fala, Alexa, põe a música, Alexa. Então, Alexa não é mais novidade. Já tá tão usual que aí você não. Sua resposta não, tem tudo quanto é lugar, porque você não tá percebendo, mas você já tá. Hoje o evento, assim, eu não sei se vocês vão ter esse número exato, mas alguma proximidade vocês devem ter. O evento, a gente está falando de quantas pessoas organizando esse processo todo? São quantas empresas, funcionários, para poder fazer uma Casa Cor acontecer? Oficiais são 120. Oficiais que fazem parte, por exemplo, da revista, dos patrocínios. Que fazem, que estão dentro, assim, oficialmente que está dentro das cotas do evento. Sim. Então, é o que a gente considera oficial. Agora, as que não são oficial, deve ter, sei lá, eu já não sei te mencionar. Mas, assim, de pessoal envolvido aqui, você vê que a gente tem mais de, sei lá, trabalhando. Durante a aula, tem dia que a gente tem praticamente 1.000 pessoas aqui. Passando, né? Muita gente. Durante o evento aqui, entre nosso tal, você vê que roda as mesmas logísticas de fornecedor, né? Se você for somar tudo isso, que às vezes acaba, você nem consegue mesurar,
Porque você não sabe quem que vem, às vezes é para trazer um negócio, vem 2, 3 pessoas, mas precisa disso. Então, assim, o envolvimento é muito grande, né? É muito grande. Pessoal. É isso que eu tô falando, é só o estacionamento do Mas, assim, oficialmente são 120 empresas, 73 profissionais. E daí tem essas outras empresas, né? Eu vou chutar que é pelo menos o triplo desse número aí, se a gente for contar. Não. E se você Acho que todo mundo... Por quê? O que aconteceu hoje? De diretos e indiretos, né? De gente não, como empresa mesmo não tem, não. Tá. O indireto é assim, mais aquele pequenininho, o gesseiro. Isso. O pintor. E querendo ou não, acho que a satisfação dentro desse âmbito de sustentabilidade é esse emprego mesmo que temporário, que você gira em torno disso. Sim. Que hoje, olha, vou te falar uma coisa que mudou muito. Antigamente, o evento ele era basicamente feito... Você não tinha uma construtora dentro do evento. Hoje, quase todo profissional ele tem uma construtorazinha que está apoiando ele. Junto. E antigamente, não. Vinha assim, era o pintor, era você contratava o pedreiro, era todo mundo assim. Hoje, você vê que está tudo assim, geralmente, quase todo ambiente. Você pode pegar poucos ambientes aqui que não tem uma construtora. E que eu acho que vai acompanhando o próprio mercado, né? A gente tem percebido essa necessidade de ter empresas mais profissionalizadas para entregar a qualidade que a gente espera, né? E a obra pequena, né? Porque até então a gente tinha imensas construtoras imensas fazendo... E o pequeno era tocado individualmente. Hoje não, você tem as pequenas para tocar. Era você contratava um mestre de obra para fazer sua casa. E hoje em dia não. Eu acho que é uma coisa que também profissionalizou, né? Então, acho que todo mundo, assim, mesmo nesse... Porque hoje em dia você tem que ter, para você estar na obra, você tem que usar EPI, você tem que ter... cobra o EPI. Segurança de trabalho, né? Responsabilidade sobre todo o processo. É uma responsabilidade, né? Sim, então, assim, antigamente não tinha isso, né? Querendo ou não, no máximo era um capacete. Era um milagre, né? Ninguém machucava, mas era um milagre, né? E hoje em dia não existe uma obra que não está todo mundo organizado, né? Ainda tem as pessoas que chegam aqui e ficam... Brigando com isso. De chinelo. Pois e assim, de bermuda. E fazer entender que não é pra gente, né? Pra ele, porque se ele se machucar, ele é a força de trabalho, é uma outra cultura difícil ela vem, você vê nas grandes construtoras, não tem nem discussão sobre isso, mas quando você pega essa obra menor, ainda é bem polêmico. Mas bem eu difícil. acho que acaba que é isso, essa evolução que a gente falou que veio tudo nesses isso, anos. é educação. Ele vai sendo construído, né? A gente começa a ter ambientes que vão conversando com o que o mercado quer, a gente começa a ter profissionais que vão conversando com o que o mercado quer, e essas questões de segurança, de sustentabilidade, que também é uma demanda que o mercado tem. Não vamos esperar que daqui a alguns anos hoje em dia, a gente é tenha cheio essa de regra, cultura. né? Até você vai fazer um apartamento. Areia ensacada, você tem que fazer... Antigamente não, o povo chegava e derrubava lá no meio da rua. Lá no meio da rua. Então, mas a responsabilidade ela é muito boa, né? Porque acaba gerando um bom resultado, né? Acaba gerando compromisso, porque quando e economia, você sabia? Que eu acho que ela gera fica na cabeça, né? Então, ela gera até economia. Sim. Entendeu? Porque a pessoa faz um negócio, daí quebrava, fazia não sei o quê. Então, acho que é um ciclo que as pessoas vão se profissionalizando que todo mundo ganha. E para você fazer essa organização, você automaticamente tem que parar para pensar. Quando você para para pensar, você organiza. Aí você vê, isso eu não preciso, isso eu preciso, isso aqui eu posso comprar de outro jeito. E a coisa vai Então, acho que hoje em dia, até qualquer obra, eu acho que não existe mais aquela assim, vou contratar um mestre de obra e ele vem aqui e faz. Acho que todo mundo hoje contrata uma consultora ou pequenininha. E os arquitetos? Né? Não, os arquitetos já é fundamental. Isso eu nem tô discutindo. Como é que faz sem projeto, né? Isso foi uma grande Isso foi um grande ganho. As pessoas terem essa consciência. Agora, isso, assim, sem presunção, eu acho que o evento transformou isso numa metodologia que não tem volta. Né? A gente fala do quarto de bebê, que até pouco tempo atrás você casava ali com seus 30, a primeira coisa que fazia era um quarto de bebê. Porque primeira vez que você contratava um arquiteto, você não dava conta de arrumar tudo. Hoje inverteu. Todo mundo já com seus 30 e poucos anos, todo mundo bem profissionalmente, mas aí não é só o quarto. O bebê atrasou, o bebê vem depois, né? Mas minha casa está pronta para a gente entrar. Pra gente poder entrar. E esse mercado cresceu, você vê, o nosso público hoje é mais jovem, porque ninguém entra numa casa, num apartamento que não esteja arrumado. E a quantidade de profissionais que a gente vê sendo lançado no mercado, com a quantidade de instituições, acaba que é isso. O mercado, ele, pelo menos em Brasília, ele ficou mais absorve acessível. isso bem. Ficou mais acessível. E aí, nessa visão de vocês, assim, hoje, olhando para o evento, quais são os benefícios que vocês acreditam que profissionais que já estão no mercado e que estão chegando conseguem ter ao estar num evento como a Casa Cor? Acho que é visibilidade. Eu acho assim, cada dia mais, eu acho que o momento de você ter
A não ser que você esteja um Instagram maravilhoso, lindo, e obras já. Que eu falo assim que o cartão postal, o cartão hoje em dia do profissional é o Instagram. É portfólio. É o portfólio. Então a pessoa assim, não é mais para qualquer profissional. Você fala assim, médico, qual que é não é? O profissional liberal hoje, a primeira local dele de visibilidade é o Instagram. E qual o melhor local para você fazer o que eu falo que a Casa Cor, além de você fazer seu espaço, você documenta. Entendeu? Então, quando você faz seu espaço, você tem que pensar assim, aqui eu vou ter uma foto do que eu sou. E não é um portfólio montado, né? Não é um quase que monta um portfólio no desenho. Então, assim, eu acho que em questão de visibilidade, eu acho que é muito difícil o profissional não ter essa visibilidade, entendeu? Eu vejo assim, as pessoas falam assim, mas ele já faz Casa Cor? Então, assim... Chancela o trabalho, é uma chancela o trabalho do profissional. Não, e eu digo até mais, eu acho que, pelo menos o ano que eu fiz, além da visibilidade, tudo que você já trouxe, assim, eu acho que o que eu gostei mais e que eu acho também que é um ponto que a gente pode trazer é você obriga o profissional a ter esse entendimento do global de se executar um projeto. É um curto espaço de tempo onde tudo tem que acontecer. Do piso até a lâmpada final acendendo. Então, nisso você faz uma escola muito intensiva ali de tipo, se eu fiz isso aqui, vamos que eu consigo construir o resto. E porque daí você tá vendo ali, porque muitas vezes, vou te falar, você pega, você vai começando, o cliente começa, daí aquele cliente demora 1 ano, 2 anos, ou até mais para finalizar um projeto. Da sua obra é muito então, você demorado. vê o resultado real da sua obra, você demora um pouco para ver, você concorda? Não, é uma escola, você lida com conflitos, com plano você é psicólogo, com equipe. O dinheiro começa de um jeito, termina do outro. Eu acho sempre que eu acho engraçado que tinha um profissional que ela falava assim, a primeira coisa quando o cliente vinha para contratar, ela perguntava assim, quanto que é seu dinheiro? Porque eu quero ver sua obra pronta. Então você me fala o seu valor que eu vou ver quanto você vai gastar na obra, quanto você vai gastar no mobiliário. Mas isso é um erro muito grande. As pessoas, eu também acho isso, às vezes planejam, a gente já fala muito sobre isso lá no canal aqui, que a gente sempre pergunta, né, qual que é o orçamento do cliente, mas culturalmente a gente não tem essa o Brasil é muito difícil de falar sobre dinheiro. Mas eu acho que tem que... Eu acho que obriga o cliente a falar, porque senão eu não consigo trabalhar. Porque senão você faz uma coisa que foge do orçamento dele, ele não vai conseguir de repente você pega aquela sua obra maravilhosa, daí chega no final ele tem dinheiro pra botar a iluminação bacana. Não vai ficar bom, ele não vai mobiliar. E a culpa ainda vai ser sua. E a Casa Cor, acho que é muito isso também. E você não consegue ver um projeto seu realizado, entendeu? Um dos processos que eu fiz, né, em todos os anos aqui, os 2 anos eu fiz junto com a Marina o espaço, mas a gente sempre também planejou antes com os fornecedores as possibilidades e depois a gente trouxe um projeto, né, porque também às vezes fazer o contrário, na hora de executar, daí não tem fornecedor, grana, não tem um produto, não tem não sei o que, e começa a entrar vários planos paralelos. Eu acho que daí você já aprende isso, entendeu? Né? Então, e você tem aquele produto final, não é? Então você consegue até, acho que é uma grande escola, né? É um grande desafio, mas é uma grande escola no sentido de você também falar, cara, se eu dei conta, acho que dá conta de fazer alguma outra coisa, um banheirinho, por aí, né? E eu acho que também isso tem que ser essa visão para as empresas, né? Porque quando você tem um produto aqui, é uma chancela muito grande, né? Você carregar o nome, eu até brinquei com o Rick. A resposta imediata foi a comercial. Eu acho que no primeiro, o fornecedor, a gente pode falar porque a gente já foi fornecedor. É o primeiro, o mais imediato que tem retorno é ele. Não, ano passado eu vendi quase tudo que eu tinha no meu ambiente. Não, olha, a gente já vê assim, o primeiro ano que teve porcelanato, a gente fez Casa Cor. A Eliane tinha acabado de lançar um porcelanato. Porcelanato 40 por 40. 94. Brilhante. Brilhante, foi a primeira época, era um lançamento do porcelanato, ninguém tinha. Gente, foi a sensação. O povo ligava pra gente, não era pra fazer o projeto. Era pra saber qual piso que a gente tinha colocado no nosso ambiente, que ele queria contratar o piso. Quando saiu a persiana do Ed, você lembra? Da Luxaflex? Isso foi em 2003, não sei. Daí a gente botou era uma do Ed, uma persiana. O povo ligava pra gente, não era novamente de quem que era a persiana, era o produto. Então, outra coisa que eu falo, o produto é muito imediato. Pros lojistas também, né, que me apoiaram, eu falo, cara, e existe um outro problema. Às vezes, arquitetos me ligam para saber quem forneceu tal produto. Então, além de você vender pro cliente final, você vende para outros arquitetos. Porque o vizinho fala assim, essa empresa é boa. Várias pessoas já perguntou do material do seu ambiente para mim. Aí fala, é legal. Porque é novo, é sustentável. E às vezes, muitas empresas não conseguem olhar com esse olhar de falar assim... Eu mesma conheci o seu material aquele dia, eu falei assim, fantástico. Quando eu passo lá, depois eu falo assim, olha isso aqui. Então, assim, são produtos que você lança e que é muito imediato para o público final. Você vê uma novidade ali que você pensar que são 71 profissionais, 71 olhar diferente, né? Você talvez não interessou muito para olhar para cá, mas quando você vê aquilo é interessante. E aquilo gera esse relacionamento vai
engrandecendo todo mundo, né? E porque o uso do produto também, o profissional tem essa capacidade de mostrar de uma maneira totalmente diferente. Porque às vezes você botou lá na loja, tá lá. Daí a pessoa chega lá, olha... Aqui é intencional. Agora aqui não, né? ela chega a ver o produto exposto dentro do ambiente com tudo, ela fala assim, gente, era isso que eu queria mesmo. Nossa, isso que é bacana. E a ambientação, né? O todo completo, você porque o cliente final não tem intencional. essa noção. Você fala, esse piso é lindo, tá? Esse piso é lindo com o tapete em cima, a cadeira em cima, a mesa tem gente do que a lado. gente falava assim, eu falava assim, muitas vezes a pessoa fala assim pra mim, eu falo assim, que piso pai? Eu falo assim, vai lá na casa, dá uma olhadinha nos pisos, que você vai ter uma noção. Sim. Entendeu? Porque muitas vezes eu vou falar um piso pra você, você vai falar, ai não, mas não gostei não. Mas quando você chega lá e você vê aplicado, você vê, nossa, eu gostei, sabe que eu gostei? Porque a gente, até o profissional, nós temos essa visão de produto, né? Mas o cliente final não tem. Ele não vê o completo. Resumindo, gente, olha só, o tempo tá aqui, mas assim, é experiência, ou seja, experiência de viver, cada ambiente, de sentir, de visitar a Casa Cor, né? E a experiência de passar por todo um processo, né? E vocês conduzem isso maravilhosamente bem, né? Obrigada. Fico lisonjeado de vocês estarem aqui nesse nosso novo projeto em parceria aqui com o Espaço Cast, com o pessoal do Espaço Y, Bispo Arquitetura, Rick, não é? Falei mais. O Universo Arc aqui pra gente. Bom, a gente tá chegando no final, e aí, para algumas considerações, se vocês tiverem alguma mensagem para passar pra gente aí, foi muito enriquecedor a gente ver um pouco mais de dentro da logística do evento, para entender o tamanho disso aqui, o trabalho que dá e como se deixasse, fica. a gente ficava aqui umas 4 horas. Mas eu acho que tem sempre uma pessoa querendo fazer um backstage. Eu falo que não tem como medir. A gente sempre fala, não adianta filmar aqui 2, 3 dias de obra, porque assim, se a gente for considerar o que a gente conversa fim de semana, telefone, como é que você monta, como é que você desmonta, como é que você lança. Que você vai... Gente, tem um detalhe. Não existe problemas iguais na Casa Cor. Não, cada ano é um desafio. Você fala assim, esse ano a gente já está bem experiente, tá nada, a coisa vem atropela, nos atropela. Cada temporada é um... Cada temporada é um caos. Mas eu acho que é isso que é bacana do evento. E uma coisa que eu gosto muito... dinamismo, né? E uma coisa que eu gosto muito do evento, que eu falo assim, que ele tem uma parte de renovação, que são os profissionais novos que entram. Que vão chegando, chegando. Linguagem diferente, né? Eu acho, assim, que eles renovam... Porque, assim, gente, todo mundo tem uma hora que você vai... a sua fórmula, assim, você vai, né, um pouco assim, já vai cansando, assim, né? Eu acho que os jovens, ele traz um frescor pro evento, entendeu? Até assim, que gosta mais de não ser festa, ele traz vida pro evento. É igual, eu falei assim, igual a criança quando chega em casa. Traz uma outra entendeu? movimentação. Dá uma movimentação, dá uma bagunçada e dá... E eu acho que é isso que dá certo, entendeu? Dá pra gente também, questiona pra gente pensar mais, sabe? Porque também a gente também tem que se todo dia se renovar, porque senão a gente não consegue, tá? Então eu acho que esse frescor também dos jovens profissionais pra gente é muito bom, entendeu? Que traz esse renovar pro evento e até assim, pra gente questionar mesmo, né? Então, por isso que eu falo, não tem problema antigo, sempre tem um problema novo. Então, vocês estão ouvindo aí? Quem tá ouvindo a gente, quem tá pensando, caso quarto de bebê é um queridinho aqui, viu? Tá? Será que ano que vem tem um quarto de bebê? Precisa. Bom, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, tá? Foi um prazer conversar com vocês, entender um pouco mais do evento. Agradecer ao Espaço Cast, Estúdio Y, Bispo Arquitetura. A gente se vê num próximo episódio. Dúvidas? Não deixe de dar o like, né? Aqui no canal. Compartilhar. Siga, compartilha, venha na Casa Cor, aproveita que tá aqui até dia 16. Até dia 16 de outubro a gente tá aqui. Tá aqui no estádio, tá? Aproveitem. Absorver tudo que foi falado exatamente. Aqui, né? E pra conhecer os bastidores, aí você participa ano que vem, na próxima edição. Esse candidato aí, quem sabe, você consegue já fazer e passar nessa curadoria e tem que estar disposto, isso é o que eu digo. É isso. Obrigado e até o próximo episódio. É isso. Obrigado a vocês, tá? Pelo convite, tá?